Bom dia, galera do oitavo ano, espero que todos estejam bem. Hoje mais uma aula temática, tá? E a gente vai falar um pouquinho de diversidade, de preconceito e discriminação, tá legal? Então, eu espero que todos prestem o máximo de atenção. Na minha concepção, eu escolhi esse tema porque eu acho extremamente interessante. Então, quando a gente vai analisar um pouco de diversidade, um pouco de discriminação. O que significa, como que funciona aqui dentro do nosso território, ele é mais contundente, ele é menos contundente, ele é mais agressivo, ele é menos agressivo, é o que a gente vai ver a partir de agora, tá legal? Então assim, quando eu falo de preconceito e discriminação, nós temos que entender que eles são produzidos social e historicamente e perpassam, né, os diferentes âmbitos da nossa vida coletiva. Então, eu quero dizer que tudo isso ele vai estar presente em todos os momentos da nossa história. A gente ouve muito falar que existe um projeto no qual é chamado de respeitar é preciso. Então, muitos entendem que essa questão é um ponto fundamental da educação, né, principalmente em direitos humanos. Tá? Então, eu particularmente acho válido, né, nós trazermos aí esse tema para que vocês possam conhecer um pouco mais, para que vocês possam refletir um pouco mais sobre o assunto e aí até abrir um leque de discussão. Tá? É, Quando nós falamos de preconceito e discriminação, não estamos falando apenas da questão racial, né? É, os preconceitos eles ocorrem de várias maneiras, né? É, eu posso citar aí, se nós fôssemos citar isso, citaríamos aí vários, né? E foi até tema de uma solicitação de alguns alunos, né, para que nós falássemos desse tipo de assunto, né? Então, assim, ele ocorre por conta de gênero, ele ocorre por conta racial. Então, toda forma de segregação, né, eu taxo como crime. Tá? Toda forma de discriminação, de preconceito, toda forma de exclusão, na minha concepção, deve ser encarado como crime. Então, assim, é comum aqui no Brasil estabelecer uma confusão entre o termo racismo, discriminação e preconceito. Então, assim, o termo racismo, geralmente ele expressa, né, o conjunto de muitas teorias e crenças que pregam uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a determinadas categorias de pessoas. Então pode ser classificado como um fenômeno cultural praticamente inseparável da história humana. Isso é o racismo. Já a discriminação, por sua vez, ela expressa, né, a quebra do princípio da igualdade com distinta exclusão, restrição ou preferência. E tudo isso é motivado pela raça, pela cor, pelo sexo, pela idade, pelo trabalho que se desenvolve, pela religião ou até mesmo pelas convicções políticas. Ah, você é Bolsonaro. Ah, você é petista. Então, isso é discriminação. Já o terceiro, que é o preconceito, o último e não menos importante do que os outros dois, ele indica uma opinião ou sentimento. Ele pode ser favorável ou desfavorável. Ele é concebido sem um exame crítico, ou ainda uma atitude, né, ou como queiram chamar, uma atitude ou sentimento, ou um parecer, tá, insensato. Esse parecer insensato ele é assumido em consequência da generalização apressada, né, de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio que vive-se, né, conduzindo geralmente ao que nós chamamos de intolerância. Então, assim, portanto, a regra, né,
em regra, o racismo ou o preconceito é que levam à discriminação. Então, o racismo ou o preconceito é que vai levar a pessoa a discriminar, tá? Num contexto muito mais amplo do que nós chamamos de intolerância. Tudo isso é embasado, tá, no estatuto, que nós temos o estatuto, que é uma lei, né, dentro de uma legislação, que é o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Então, ele define alguns termos relacionados a esse assunto. Por exemplo, a discriminação racial ou étnica racial e toda distinção ou exclusão, ela, se for baseada em raça, cor, descendência, origem nacional, é crime. Tá? É, o segundo dessa lei coloca que toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição, né? Ou seja, usufruir de bens e serviços, também é crime. O item 3 coloca que desigualdade de gênero e raça, assimetria existente no âmbito de uma sociedade, também passa a ser crime. Então, assim, vamos falar um pouquinho de cor. Cor indica coloração da pele, em geral, branca, preta, vermelha, amarela e parda. Etnia significa coletividade de indivíduos, tá? Que se diferencia por sua especificidade sociocultural, ou seja, sua particularidade sociocultural. E isso é refletida principalmente na língua, na religião e nas maneiras de agir. Há quem inclua também, dentro desses fatores, né, a natureza política no conceito de etnia. Só que não é. Etnia é isso, é uma coletividade de indivíduos que se diferencia pelas suas particularidades. Outro quesito para caracterizar essa discriminação ou preconceito seria a religião. O que é a religião? É a crença ou culto praticado por um grupo social ou ainda uma manifestação de crença por meio de doutrinas e rituais próprios. Tá? Então, estou ilustrando isso para vocês verem aí as principais formas, né, de preconceito. Tá legal? Então, assim, espero que tenha dado uma ilustrada aí para vocês e aí a gente continua outros assuntos, outros temas, outras aulas interdisciplinares no decorrer do nosso processo. Tá bom? Então, estamos juntos, é isso aí.